Boa noite, professor. Opa, que bom estar mais uma segunda-feira aqui com vocês, vendo que vocês estão bem, tá? Participando das atividades, isso é muito importante, tá? Pois bem, sejam bem-vindos, então, a mais uma aula de gestão de pessoas da turma de segunda-feira, tá? Vocês já devem estar vendo aí os slides que iremos passar, que é da seção 3.4, os cases de programas de integração, tá? O que eu quero dizer case de programas de integração? Estudo de casos de programa de integração. Quais são alguns tipos de ramos de atividades, tá? E como que é realizada a integração e por que é realizada essas integrações, tá? Pois bem, antes de começarmos, uma pergunta. Como é que vocês estão em relação à disciplina? Da maneira como que nós estamos fazendo aí? Estamos executando? Está tranquilo? Vocês estão se situando? Estão aprendendo? Estão gostando? Tá? Gostaria aí de um feedback de vocês, por favor. Boa noite, professor. Boa noite, Edson. Na verdade, eu preferia presencial, mas já que não tem como, dá para aprender, a gente aprende. Não tanto quanto se estivéssemos presentes, mas não está ruim, não. Sim, concordo com você. Eu preferiria, já deixei isso bem claro aqui para vocês. Gostaria de que as aulas fossem presencial. Entretanto, tá? No momento, para as coisas não ficarem paradas, para nós não pararmos, para nós continuarmos com a nossa missão de estar dando aula, vocês estarem assistindo, é uma maneira que a instituição arrumou de cada um estar na sua casa, no seu canto e conseguir aprender com isso, mesmo assim, entendeu? Continuarmos ter essa relação que nós estamos tendo, né? E aprendendo. Até eu confesso para vocês que eu estou aprendendo demais da maneira como que eu estou dando aula online, tá? A única coisa que nós tivemos que aprender do dia para a noite foi nos estalar de dedos e tivemos que nos adaptar a essas ferramentas, a maneira de passar isso para vocês. Eu não sei se vocês percebem, durante a aula, às vezes eu paro, tento puxar vocês para a aula, vocês participarem, para as coisas não ficar somente individual. Eu estava apenas falando aqui, vocês não estarem participando. Então, às vezes, eu puxo vocês para ver se vocês participam da aula, dou opiniões, sugestões, entendeu? Então, é uma maneira para que eu possa me interagir com vocês, tá? Mas é isso mesmo, Edson. Eu preferiria estar presente. Se Deus quiser, em breve estaremos. Mais algum comentário? Boa noite, professor. Ô, Norma, boa noite. Eu tive um pouquinho ausente aí, eu andei tendo uns problemas pessoais, mas daqui em diante agora eu vou estar acompanhando aí. E eu dei uma boa estudadinha no AVA aí, e para mim tá bem tranquila a matéria. Eu gostaria que fosse presencial, né? Mas infelizmente a gente tem que estar online, mas tá tranquilo. Ótimo, Norma. Fico feliz de você estar aqui de volta, de você estar participando, e principalmente por você já ter assistido algumas aulas online, entendeu? E com isso você está conseguindo acompanhar, tá? Fico feliz, tá? Obrigada. Pois bem, gente, vamos lá, vamos para mais uma aula de gestão de pessoas, tá? Todos estão vendo os slides, o slide da seção 3.4. Conforme eu já tinha falado para vocês, a seção 3.4 são cases de programas de integração. Nós vamos ver alguns ramos de atividades, ramo de atividade de engenharia civil, por que tem que ter a integração e como que é realizada essa integração. No ramo de saúde, tá? Como é que é realizado isso? Ou seja, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Inclusive, isso está na apostila de vocês, tá? Vamos lá. Seção, slide 2. Essa seção
está finalizando a unidade 3, na qual podemos entender a relação entre o processo que se inicia com as informações de mercado de trabalho e de recursos humanos. Passa pelo recrutamento e seleção. E finaliza com o programa principal, que é de integração. Logo, para que o colaborador seja contratado, primeiro se analisa o mercado de trabalho e de recursos humanos. Quais são as perguntas que se realiza para que se possa analisar o mercado? Ele está favorável? E quais são os investimentos necessários? Há candidatos disponíveis? O que a empresa precisa oferecer para atrair os candidatos mais aptos e potenciais talentos? Ou seja, algumas perguntas que são realizadas justamente para que há essa relação, tá? Pois bem, no slide 3, com esses dados, escolhe-se os meios de recrutar e, posteriormente, selecionar os candidatos. Uma vez escolhidos e contratados, os novos integrantes deverão ser acolhidos para receberem informações diversas, como as que vimos na sessão anterior a esta. Ainda podemos realizar uma conexão com estratégia e tática. Lembra quando nós começamos, nós estávamos falando sobre estratégia e tática, lá quando nós estávamos tendo aula presencial, tá? A estratégia, quais são os objetivos que a empresa tem, tá? E como que iremos realizar para atingir esses objetivos. São as táticas, tá? Ou seja, estratégias e táticas. Está lembrando desses conceitos? Você aprendeu sobre eles na unidade do ensino 1. Os melhores resultados serão alcançados a partir das decisões mais adequadas para aquele momento, ou seja, através de táticas assertivas, presente, atuante. Vamos refletir sobre os programas de integração nos diferentes segmentos. Vamos ver cases no segmento de construção civil, de saúde e de tecnologia da informação. Até porque eu acho que é diferente, são ramos de atividades, segmentos totalmente distintos, distantes. Construção civil, saúde e tecnologia da informação. Vamos iniciar pela construção civil. Neste ramo, há um forte destaque para o quesito segurança nos processos de integração. Inclusive, faz parte da norma reguladora, ou seja, NR18, Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria de Construção. E inclusive tem um link para que você possa acessar essa NR18, tá? Que está na apostila de vocês, coloquei aqui abaixo, tá? Para saber um pouco mais sobre a norma reguladora, relaciona indústria de construção civil. Pesquise no portal do Ministério do Trabalho, disponível, que está aí abaixo o link. Mas não vamos entrar nessa norma reguladora, vamos comentar sobre ela, tá? A NR18 tem por objetivo a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança nos processos. Nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria de construção, sendo que, para a construção, consideram-se os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina de trabalho, e as atividades e serviços de demolições, reparo, pintura, limpeza e manutenção de edifícios em geral, de qualquer número de pavimentos ou tipo de construção, inclusive manutenção de obras de urbanização e paisagismos. Olha a responsabilidade que existe em relação à engenharia civil. Você deve mexer no pilar de uma construção, de um prédio? Jamais. Inclusive para estética, principalmente, não tem estética. Não se deve.
Eu vou dar alguns exemplos. No Nordeste, recentemente caiu um prédio. A síndica quis fazer uma reforma nos pilares e pediu para descascar todos os pilares e quebrá-los. Gente, não se faz isso. O que aconteceu? O prédio caiu. Tá? No Rio de Janeiro, alguns anos atrás, um prédio gigantesco. Uma obra que aconteceu em determinado andar, para o escritório, se quebrou as pilastras. O que aconteceu? O que estava acima desse andar caiu e, consequentemente, para baixo também caiu. Ou seja, é extremamente delicado. Você tem que ter algumas regras, alguns princípios que você deve adotar na engenharia civil. Pois bem, a norma, como pode ser vista através do link indicado, é extensa e com muitos detalhes. Nossa, opa! É extensa e com muitos detalhes, o que inviabiliza seu completo conhecimento por parte do colaborador, demandando horas de estudo e treinamento. Essas informações devem ser de conhecimento de todos e podem ser apresentados de acordo com o calendário planejado. No entanto, algumas informações podem e devem ser repassadas para o colaborador no momento da integração. Vamos ver algumas. Meio ambiente e os seus cuidados, e o ambiente organizacional, de modo a empresa se relaciona com o meio ambiente. Realizar as devidas obras, mas olhando sempre para o meio ambiente. Mostrar a necessidade de uso de equipamentos de proteção individual, ou seja, EPI, e ressaltar a sua distribuição no trabalho. Indicação dos líderes e a necessidade de seguir suas orientações. Informações a respeito dos equipamentos de proteção coletiva, EPC, existentes no canteiro de obra. Horário de trabalho, local e horário de refeição, local de descanso, se houver. Ou seja, são alguns princípios, alguns cuidados para quem está ingressando nesse ramo de atividade. Ele tem que estar situado e preparado para tal, para que não possa esquecer. Isso é realizado aonde? Na integração. E ainda tem mais. Informações sobre a obra. Localização das áreas de vivência. Peculiaridades da construção. Informações sobre o que estão no comando de obra. Local e forma de descarte de materiais utilizados na obra. Um aspecto a ser considerado em treinamentos de integração em empresas de construção civil é a respeito do espaço físico onde estes treinamentos ocorrerão. É fundamental escolher um espaço confortável que possa atender às necessidades dos colaboradores, já que algumas empresas do segmento insistem em aplicar a integração em locais improvisados. Ou seja, tem uma estrutura para que possa realizar uma integração adequada, tá? A carga horária e o material a ser utilizado e entregue também são importantes. Neste caso, você pode ocorrer uma parceria com o técnico de segurança, que é um profissional apto para auxiliar na elaboração de um material técnico e que atendam às necessidades da obra em questão. Um bom planejamento costuma dar conta de todas essas questões, de forma a se obter resultados satisfatórios afinal. Em canteiros de obra, como em qualquer outra organização, um dos objetivos é ter a saúde e a integridade física do trabalhador preservada. Pois bem, vocês perceberam que tem que ser muito responsável dentro do processo de construção civil. Você imagina se não houver aqueles panos na construção civil quando está realizando uma reforma ou na construção de um prédio, que é justamente para que não caia um pedacinho de pedra lá embaixo. Você imagina se cai em cima de uma pessoa? É um item de segurança. E todos esses cuidados têm que ser realizados, tá?
de quem está trabalhando. E quem está ingressando na empresa tem que estar ciente dessa responsabilidade. No slide 10, vamos falar agora, já que conhecemos algumas especificidades da integração da área de construção civil, vamos conhecer algum programa de integração na área de saúde. Segmento, a enfermaria e administradora de empresas, Simone Garcia, em artigo publicado pelo Portal da Enfermagem em 2012. É fundamental aplicar um treinamento aos recém-admitidos em um hospital. E salientar que a enfermagem representa uma parcela significativa dos recursos humanos de uma organização hospitalar. Ou seja, é fundamental. Cuidando de pessoas. Imagina no dia de hoje, um dos profissionais que estão mais sob pressão, ou que estão mais sob pressão, é do ramo de saúde. Tá? Não é somente o trabalho, mas o psicológico também, né? Segundo a autora, é essencial facilitar a ambientação do novo colaborador às normas e rotinas da empresa e garantir a padronização da informação e dos conhecimentos mínimos desejáveis para o desempenho de suas funções e de suas interfaces, respeitando-se os preceitos éticos e legais da profissão. Para tanto, preconiza que em um planejamento sobre o programa de integração deve ser levado em conta a filosofia da organização. O perfil do profissional que está recebendo do mercado de trabalho os recursos físicos, materiais e humanos de que dispõem as áreas nas quais os futuros profissionais irão atuar. A partir dessa análise, deve ser planejado o conteúdo programático, que deve contemplar as informações comuns a todas as áreas do hospital e as informações específicas. Os facilitadores e as áreas envolvidas deverão ser selecionados a partir da proposta de cada programa. Porém, as áreas do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e do Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e em Medicina de Trabalho devem constar na programação, junto a outras áreas de interesse comum do público alvo do programa. Segue sugestões de um programa de integração para a área de enfermagem. Um programa de integração na área hospitalar ocorre em dois momentos distintos, sendo que se inicia com informações gerais sobre o hospital e, posteriormente, o treinamento é setorial. Abaixo no apostila de vocês, temos um link, tá? Eu vou abrir esse link agora aqui, tá? Todos estão conseguindo visualizar nitidamente os slides e me ouvir bem? Sim, professor. Tudo normal. Ok, obrigado pelo retorno. Ó, vou abrir o que está na apostila de vocês, que é um programa de integração na área hospitalar. Estou conseguindo ver aqui. Tudo bem. Pois bem, todos estão vendo o programa de treinamento admissional da equipe de enfermagem. E aí é interessante porque nós temos objetivo geral, objetivos específicos,
o conteúdo programático, a metodologia que é utilizada, tá? Esse treinamento, duração do treinamento, ou seja, e aqui nós temos a programação. É importante que aí, na sequência, nós temos as datas. Se nós olharmos aqui, ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, ou seja, nós temos praticamente 7 dias de treinamento. E é extremamente fundamental os conceitos que serão colocados. E aqui estou dizendo, ó, qual é a programação, para abranger tudo. Ou seja, para poder se trabalhar com pessoa, mas trabalhar com dignidade. É importante isso, tá? Voltando para os slides. Ainda no portal da enfermagem, a consultora Simone Garcia aborda que, uma vez feita a apresentação da cultura, das normas e regras do hospital para todos os recém-admitidos, o que em geral é feito em até 8 horas. O pessoal da enfermagem passa por um treinamento com duração mínima de 7 a 10 dias, com carga horária mínima de 42 a 60 horas, conforme necessidade da gerência de enfermagem e quantidade de participantes de cada turma. Todo o material é apostilado e entregue ao colaborador para consulta. Pois bem, além de tudo isso, podem ser utilizados indicadores que monitoram a validade do programa de integração, como turnover no período de experiência e suas causas de desligamento. Ou seja, por que há uma rotatividade muito alta nessa empresa? Quais são as consequências? Preparar essas pessoas para o que está por vir e elas não se assustarem, tá? Total de horas e homem treinar, ou seja, total de horas / homem treinamento investidas por categoria. Média do aproveitamento teórico prático do treinamento admissional da equipe de enfermagem com avaliação inicial de 45 a 90 dias. Avaliação sobre treinamento admissional da equipe de enfermagem. Satisfação quanto ao programa oferecido, quanto aos condutores do treinamento. Ou seja, como é que eles estão se comportando? Como é que eles estão realizando esse treinamento? Eles estão participando ativamente ou não? Esse exemplo mostra que a empresa pratica a ambientação dos casos aos funcionários, seja da área administrativa, por exemplo, mas nos casos de enfermagem. Trata-se de um programa de integração, que é um programa mais demorado, com etapas a serem cumpridas. Ou seja, de enfermagem é muito mais demorado do que o processo do que o treinamento do administrativo. Nesse caso, ocorre um treinamento visando, além da adaptação, a uma formação teórica prática sobre as funções a serem executadas. Pois bem, você já acompanhou 2 cases de programas de integração. São empresas de segmentos completamente diferentes e, portanto, e suas especificidades do planejamento e na execução do programa. Há, porém, semelhança que se refere ao objetivo de promover uma boa adaptação do novo colaborador. No próximo exemplo, você acompanhará o programa de integração de uma empresa de outro segmento organizacional. Fique atentos às diferenças e semelhança entre eles e veja o que é muito interessante observar como cada empresa se organiza em termos de gestão de pessoas para obter melhor resultados. Vocês, no trabalho de vocês
em determinado momento, vocês são treinados ou para mudança na lei, ou são treinados para assumir uma nova função, ou são treinados justamente quando vocês estão entrando para você se preparar para o que está por vir. E é isso que as empresas se preocupam, porque é nessa hora que aparece o quê? Os grandes talentos, tá? O próximo segmento que vamos apresentar é na área de tecnologia da informação. Tecnologia de informação, hoje, a maioria dos jovens estão indo para essa área. A maioria, não são todos, a maioria. Vejamos o exemplo da empresa Infosys, que cuida de desenvolver softwares para as mais diversas necessidades e tem como objetivo encontrar soluções inovadoras para auxiliar clientes e seus negócios. Na integração dos novos colaboradores, a empresa apresenta as seguintes informações. Informações sobre a organização, como fundadores, ano de fundação, principais serviços prestados, principais clientes e outros. Quadro de colaboradores e os respectivos departamentos, política da qualidade e certificados já obtidas, benefício social oferecido pela organização, com informações sobre datas de entrega e valores e outros, informações sobre pagamento de salário de colaboradores, CLT, estagiários e terceiros, informações sobre cartão de ponto, procedimento quanto a faltas de trabalho e procedimentos administrativos. Pois bem, isso daqui para a empresa de tecnologia da informação, que é de suma importância. Hoje, tecnologia de informação, eles estão buscando, estão tirando profissionais de outras empresas, porque há uma carência desse profissional no mercado. Como não tem esse profissional no mercado, o que eles estão fazendo? Buscando esse profissional em outra empresa. E, consequentemente, se paga mais para retirar esse profissional dessa empresa do que buscar no mercado, porque não tem disponível. Mas, professor, Pois não. mas nesse caso não seria mais fácil formar um colaborador nessa área dentro da empresa? Dar oportunidade para quem já está lá dentro? Sim, recrutamento interno. Perfeito. Isso. Perfeitamente. E quando acontece isso, lembra quando nós falamos na sessão, na unidade 2, nós falamos bastante sobre isso, Edson. E como que as empresas escolhem recrutamento interno ou externo? Tudo depende do momento da economia. Se a economia está aquecida, tá? Existe uma carência de profissional no mercado. O que as empresas, por via de regra, fazem? Realiza recrutamento interno. Quando o mercado de trabalho não está aquecido, existe uma disponibilidade muito grande no mercado, as empresas geralmente não fazem recrutamento interno, faz externo, para buscar pessoas com novas informações, nova visão, tá? E aí inovar seu quadro com uma nova mentalidade, tá? Ou seja, tudo depende do momento. Mas isso, quando nós estamos falando disso em vários ramos de atividades. Agora, dentro de tecnologia da informação, é um ramo que cada vez mais está crescendo. E por mais que tenha bastante pessoas se formando, as pessoas têm que ter habilidades e conhecimentos no geral. E aí que é difícil de achar esses profissionais. E esses profissionais geralmente estão empregados. O que as empresas fazem? Recrutam de outras empresas. E aí paguem mais por esse funcionário. Você entendeu a diferença? Edson? Na verdade, a empresa que eu trabalho, Sim. quando o colaborador entra, a empresa já deixa bem claro para ele e ela oferece várias oportunidades de crescimento. Ótimo, ótimo, perfeito. Isso até estimula o colaborador que está entrando a se engajar mais naquela atividade que ele está começando a aprender, para que ele possa demonstrar capacidade, certo? E conhecimento e disponibilidade de crescer nessa empresa. Não é isso? Sim, com certeza. Perfeito. Excelente comentário, Edson.
Legal. Vamos lá. Slide 20. Na revista Exame, de agosto de 2013, trouxe uma matéria cujo título era 6 práticas de recursos humanos que sua empresa precisa ter. O curioso é que, como primeira dica está o que diz: entregue os seus funcionários. No artigo, se afirma que, ao pular essa etapa, o empreendedor terá mais dificuldade de atrair e reter talentos. E você lembra o que estudamos sobre talentos? É difícil de achar esses profissionais, eles são inovadores, porque as empresas buscam eles, porque são eles que inovam dentro da empresa. Pois bem, não é? Independente do porte da organização, a integração deve ser o primeiro passo depois da contratação. Todo novo colaborador precisa se sentir integrado. É preciso despertar nesse profissional o desejo de fazer parte de todo da organização. Ou seja, a integração é fundamental. Percebe-se que nós estamos falando em 4 sessões. A unidade 3 inteira, nós estamos falando sobre integração. Isso demonstra, nós estamos falando 25% do conteúdo da matéria, nós estamos falando sobre integração. Isso demonstra a importância dessa atividade, das empresas realizarem e realizarem bem. Tá? Pois bem, lembre-se, pessoas produzem mais quando se sentem valorizadas. E sendo assim, as empresas podem utilizar programas de integração, visando melhorar a percepção do colaborador. Se a organização desenvolver esse processo de forma genuína, cuidando de cada detalhe, provavelmente os colaboradores terão a percepção de que a empresa realmente se importa com o seu desenvolvimento e bem-estar na organização. Eu falo por mim que eu sempre demorei um pouquinho, eu sempre encaixar 3, 4, 5 meses de encaixar assim na empresa, começar a decolar, mas quando decolava, eu falo assim, quando eu começava a ter a visão do conceito como um todo, da lógica do programa, a metodologia, eu sempre tive uma chefe que falava para mim que eu tinha um slogan que ela me apelidava. Quer que seja feito, dá para o Wilson. Pode ser feito. Eu não medi esforços. Eu tinha horário para entrar, nunca tive horário para sair. Sempre realizei minhas atividades. Tá? Lembra quando eu falei para vocês de que numa empresa que eu trabalhei, tinha desk procedures de todas as atividades. E para cada funcionário, quando ele entrava, ele tinha uma programação. Vou mostrar isso para vocês hoje. Eu separei porque faz parte da integração. E, consequentemente, eu separei todas as etapas que foram realizadas. Com isso, vocês vão visualizar uma empresa de como que ela se importa com seus colaboradores quando estão entrando e qual a importância dele saber do que está sendo feito. Mas a empresa também dá condições. Professor, só um comentário rápido referente ao slide. Eu trabalhei numa empresa que, o que acontece? O funcionário ele se sentia muito desvalorizado lá dentro, porque para eles conquistarem alguma coisa, uma meta de um funcionário, alguma coisa, eles aplicavam muita medida, ao invés de repente, fazer um programa de incentivo, como, por exemplo, campanha de incentivo ou algo assim, né? Sim. Na primeira gestão, quando eu entrei lá, tudo funcionava baseado em campanha, onde você ganhava prêmio, você ganhava pontuação, coisas assim, e era bem interessante. Na segunda gestão, começou a funcionar muito com medida, e foi desmotivando muitas pessoas, fazendo ter muita falta, desrespeito durante o atendimento, e uma série de coisas que acarretou na perda de um produto nesse call center. E aí acaba dissimulando, e vocês praticamente, de quem é o call center, está na linha de frente, porque você está em contato direto com o cliente, consumidor. É de suma importância que vocês estejam satisfeitos
com todo o processo dentro da empresa, correto? Isso. Correto. Inicialmente, como funcionava com muita campanha, né? Então era uma coisa bem motivadora. Já na segunda fase, que foi a segunda gestão, os funcionários começaram a derrubar ligações, destratar cliente, e acarretou na perda. Esse produto que a gente fazia o atendimento era o maior produto dentro dessa empresa, o que dava mais lucro, e acarretou na perda do produto. Isso faz parte, veja. Aí o que você está dizendo é interessante porque tinha antes que a empresa se importava e dava condições. E depois, quando ela retirou o benefício, tirou algumas condições, os funcionários começaram a ficar desmotivados, entendeu? E Sim. Indiretamente começou a ter uma represália contra quem? Os clientes, que é o que traz o lucro para a empresa. Sim. E, consequentemente, é o que traz novos benefícios também para vocês. Ou seja, começa a gerar uma desarmonia dentro da empresa, né? Isso. Hoje eu já não trabalho nessa empresa, né? Mas mais ou menos uns 2 meses depois que eu saí de lá, eu soube que uma outra empresa de call center acabou ganhando esse produto que eles perderam. E haveria muitos funcionários lá desempregados. E uma meta de mais ou menos uns 500 funcionários seriam mandados embora por conta da perda desse produto. E essa empresa que ganhou o contrato desse produto, ela foi lá, fez uma oferta para poder contratar esses funcionários que ficariam desempregados. E assim, todos quiseram ir. Na verdade é assim, né? É interessante quando você percebe nesse momento que tem algumas empresas que se preocupam com aqueles colaboradores que conhecem já o processo e valorizam esse conhecimento. É muito importante. Sim. Legal ter comentado, Norma. Obrigado. Imagina. Pois bem, se vocês estão enxergando aqui uma planilha de Excel. Pois bem, quando vocês têm aqui a planilha de Excel, nós temos aqui a responsabilidade de toda a equipe, tá? De cada um, tá? Todos os analistas, todos os assistentes. Vamos ver aqui o 1. O 1, quem é o supervisor? É o Wilson, tá? Pois bem, olha aqui a responsabilidade. Quais são as responsabilidades? Todo o processo de quem é responsável, tá? Pois bem, qual que é o tier? Ou seja, qual que é a criticidade de cada problema? Quem é o backup dele? Você, essa pessoa, ele é backup? Se todos são backups, se não for, quem é que será o seu backup? Ou seja, aqui é toda a minha equipe que executa. Aqui eu tinha pessoas específicas que era meu backup. Se na minha ausência, quem poderia realizar determinada atividade? Tá? Olha aqui embaixo. Atividades de backup. Quais são? Então, são as 3 aqui, ó. São as 3 aqui estão atividade como backup. Sistemas principais. Quais são os perfis do SAP que são necessários para que eu possa executar essa atividade, tá? Ou seja, treinamentos requeridos e contratados. Ou seja, responsável pela contratação. Refresh, acompanhamento, provisão, responsável por realizar provisão contábil. Na minha área tinha isso. Reconciliação contábil. Revenue Recognition. Revenue Recognition é um processo que se faz baseado para bolsa de valores. Não reconhecer receita sem que tenha recebido ela já. Apenas ter gerado a nota fiscal, entrega o produto ao cliente, mas o cliente ainda não pagou. Isso se chama reconhecimento de receita. Em inglês se chama Revenue Recognition. É uma exigência contábil isso, tá? E aqui, planilhas eletrônicas. Pois bem, vamos olhar aqui o outro colaborador. Se a gente for aqui, colaborador 2. Ah, perfeito. Era um backup. Quais são as suas responsabilidades? Quem é o tier de responsabilidade? Por exemplo, esse daqui, quando era emissão da nota fiscal complementar diversas. É crucial. Essa atividade era fundamental. As outras 3, todo mundo poderia realizar, mas essa daqui somente a Sônia. Olha aqui o backup que poderia ser. Se ele faltasse aqui, transferência de ativos. Transferência entre filiais de ativo e emissão da nota fiscal. Somente o Marcelo tem essa autonomia para gerar. Ou seja, era o supervisor, essa pessoa que era o 2, e eu acho que o Marcelo é o 3.
tá? Ou seja, novamente, atividade de backup, quais que são? Perfis. Aqui tem os acessos no SAP que é necessário para que ele possa realizar as atividades. Ou seja, quando um colaborador ele entra na empresa, ele tem toda essa visão já. Justamente para que ele possa já saber o que ele tem que executar e como é que ele vai executar. Mas não paro por aí. Olha aqui. Aqui é para descrever cada task procedures, certo? Como é que é realizado. Para quando as pessoas entrarem, tem um conceito preliminar, apenas um conceito de como é realizada a atividade. E aí vai ter algumas etapas. É uma atividade diária, para onde vai, quem é que contrata, como é que é realizado o controle, no painel de Excel, tá? Envolve parte contábil, se não é aplicável, quem é a aprovação, qual é a área, existe um monte aqui, ó. Pois bem, essas são outras. Temos mais. Lembra quando eu realizei para vocês, quando uma pessoa entra numa empresa ou a realização de recrutamento interno, você dá um tempo para essa pessoa se preparar e depois você realiza uma prova. É uma realização de uma prova de proficiência de conhecimento dentro da atividade. Justamente porque é uma atividade que é crucial, não pode ter erros, você tem que ser muito minucioso. Você tem que ser criterioso para que as pessoas que vão executar essa atividade saibam o que está fazendo. Porque se errar uma vírgula, não vai errar 1000, vai se perder milhões, tá? Então aqui são as perguntas e a pessoa tem que ir respondendo. Para cada atividade, qual é onde você acessa, qual é a transação, teoria, qual é aqui, ó, transação. Dentro de cada uma, remessa para teste sem retorno. É alta, média ou baixa a criticidade? E ele tem que saber disso, tá? Ou seja, é outro conhecimento. E temos também lembra quando nós falamos dos desk procedures, que é responsável por cada um? Ele recebe uma pastinha com aquilo no inicial, mas depois abaixo vem tudo o que ele executa. E por que ele executa? Dentro do desk procedure de transferência para engenharia, qual é o objetivo, quais são os conceitos, qual é a frequência dessa atividade, quais são os sistemas, relatórios ou formulários que ele terá que ter acesso, quais são as transações contábeis que ele irá utilizar, se ele vai utilizar alguma conta contábil, qual é essa conta contábil dentro do sistema que ele irá utilizar, tá? Por que ele executa essa atividade, tá? Ou seja, está aí, ó. E temos mais. Aquilo era apenas para descrever por que é realizada a atividade, o que ele precisava ter de acesso, se ele utilizava determinadas contas contábeis, e aqui é como executar a atividade. Transferência de uso de consumo para engenharias, tá? Descrever brevemente a atividade, tá? Qual a transação do SAP que ele tem que acessar? Ele acessa, coloca o código no SAP. Posteriormente, que ele acessou, digita a transação, a 62, aí ele vai entrar na transação para gerar nota fiscal, ele vai digitar uma NR, que é um código que já está padronizado e vai trazer todas as informações, já traz todas as informações que tem que sair na nota fiscal, aí ele vai ter que prestar atenção na conta contábil que está aqui embaixo, que é a conta que vai ser realizada de débito, tá? Ele vai ter que colocar isso, se ele errar, vai prejudicar toda na parte contábil da companhia, tá? Ou seja, todas as etapas, os códigos que ele deverá utilizar, vai ser com transportadora, esse processo não necessita de transportadora, ou seja, observar a emissão do DUF,
No final, se saiu, se foi gravada a requisição, ou seja, detalhe por detalhe. E aí o número da nota fiscal que foi gerado, tá? E aí encerrou a atividade. Pois bem, quando nós temos isso, a gente olhando para todos esses processos, demonstra a preocupação de uma empresa na integração do novo colaborador, para que não erra. Acabei de falar para vocês de engenharia que pode derrubar um prédio e matar pessoas. Na área de saúde, que cuida de pessoas, pode ter muitos problemas. Tecnologia de informação, muito dinheiro envolvido. Na área que eu trabalhava, área de veículos, faturamento gigantesco, 2,5 bi por mês de faturamento. Arrecadação de impostos por volta de quase 1 bilhão, 800 milhões a 1 bilhão. Ou seja, muito dinheiro envolvido. Qualquer vírgula errada se perde milhões. E você, quando você paga um valor para o governo, você demora meses ou anos para você recuperar esse dinheiro. Então, você não pode ter erros. Tem que se prestar muita atenção nisso. Tá? Algum comentário, gente? Vamos lá. No slide 22, outro exemplo no segmento de tecnologia de informação, com relação à integração dos seus colaboradores e o da empresa Equipa. A empresa Equipa conta com uma cartilha a ser utilizada, que contém os seguintes dados: serviços e soluções oferecidos pela empresa, organograma da empresa, política de qualidade da organização, informações sobre o que se espera do colaborador, quando os seus deveres, por exemplo, uso de crachá, pontualidade, faltas, atrasos, saídas antecipadas. Continuando ainda, horários destinados ao café da manhã, almoço e lanche, políticas de meio ambiente. Eu trabalhei numa empresa que era muito interessante. Você chegava na empresa mais cedo, você tinha o café da manhã com pãozinho com manteiga. Você já chegava, já se interagia com o seu grupo, já conversava, já se falava bom dia ali. Dali já ia para o seu departamento para trabalhar. Era como se fosse uma família, tá? Trabalhava, depois ia almoçar junto, tá? Às vezes tinha um lanche da tarde, enfim. É interessante isso, porque acaba gerando uma relação muito forte, não profissional, mas de amizade e de parceria entre os seus colaboradores. Saúde e segurança do trabalho, conduta do comportamento do colaborador quanto a discriminação, conflito de interesse, propriedade intelectual, confidencialidade e sistema de informação, conduta pessoal e profissional ao lidar com os clientes e finaliza com a missão dos objetivos organizacionais. Vou fazer um comentário aqui sobre propriedade intelectual, ser confidencial determinadas informações. Eu trabalhei numa área que desenvolvia carros na Volkswagen. E essa área, a gente sabia do carro, como é que era o carro, o desenho do carro, a gente visualizava o carro antes dele chegar para a imprensa. Uma coisa que tinha acontecido, quando nós entramos nessa área, o nosso celular era colocado um adesivo na câmera, justamente para que pudesse o quê? Não tirar foto. E aí teve umas pessoas, e aí outra compartilhou, a outra compartilhou, há um novo lançamento de determinado carro da Volks aqui, não sei o quê, e saiu nas redes sociais. Aí o outro amigo dele do departamento compartilhou, o outro compartilhou. O que aconteceu? Todo mundo foi mandado embora por justa causa. Tá? Então, quando a gente fala isso, é para se tomar muito cuidado. Tá? Porque existe uma estratégia de marketing adotada pela companhia para quando for sair o carro, toda a imprensa está lá. E aí divulgar o carro, vai sair em revistas, jornais, mídias, redes sociais, aí vai espalhar. Se sair antes, quebra todo esse encanto. Então tem que se tomar muito cuidado. Como você pode aprender?
Nessa unidade do ensino 3, cada empresa pode e deve realizar seu próprio método de aplicação de programas de integração ou ambientação. O mais importante é aplicá-lo. E isso depende do porte da organização. O que influencia diretamente é a cultura organizacional. Esse é um dos grandes desafios dos profissionais que atuam com gestão de pessoas. Demonstrar os inúmeros benefícios que advêm da implantação de programas que visam o bem-estar do colaborador. Sendo assim, ambos têm ganhos diretos, a organização e também o colaborador. Indiretamente, ganha os clientes, fornecedores e a própria sociedade. Pois bem, sobre integração, vocês têm alguma dúvida? Vocês entenderam a criticidade desse problema e de prestar atenção nisso? Sim, professor. Alguém tem algum comentário para realizar? Sem comentários. Sem comentários? Alguém tem alguma coisa a falar? Porque eu acho que a integração é fundamental e agora eu tenho certeza que vocês têm uma visão diferente do processo de integração, que isso é necessário e por que é necessário. Em todos os ramos, em todos os segmentos de empresa, tá? Tá ok, gente? Ok. Maravilha, gente. Desejo aí para vocês uma boa semana, tá? Até a próxima segunda-feira. Vão com Deus. Qualquer coisa, estou à disposição. Até, Obrigado, professor. professor. Boa noite e até a Obrigada. próxima. Boa noite. Boa Até noite. Obrigada. Até a próxima. Boa noite. noite. Semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Patrícia, tudo bem? Lucas? Bruno?